mais uma vez a casa aí pelo convite. Eu sinto sempre feliz e honrado de ser convidado para vir estudar aqui com vocês. E como a Deus falou, eu não me considero um palestrante. Né? Então, na verdade, o que eu gosto de fazer é dividir alguma coisa com as pessoas que frequentam as casas onde eu vou. E se vocês quiserem se manifestar, perguntar, dar suas opiniões, não me incomoda. Para mim é um prazer, inclusive, porque é assim que a gente aprende interagindo. Ninguém aprende se ficar falando, ninguém aprende nada. E eu queria começar hoje, na verdade, esse trecho do Evangelho, no capítulo 19, dos itens 1 a 5, ele começa falando do sujeito que procurou Jesus, que tinha um filho doente e queria que Jesus curasse, e os apóstolos não tinham conseguido curar. E aí Jesus meio que repreendeu os apóstolos, dizendo que eles tinham pouca fé. E aí vem aquela história da fé remover montanhas. Bom, o que é importante nessa lição? Eu queria começar contando sobre um amigo meu que me procurou uma coisa de 2 meses atrás. É um grande amigo, há mais de 30 anos. E ele é católico, mas ele é um pouco cético. Ele é uma pessoa assim meio que ele não acredita em muita coisa. Ele frequenta a igreja católica, mas é amigo, tem até uma grande amiga que é uma freira, mas ele é muito cético. E ele me procurou e ligou assim, meio que perguntando que horário que eu tinha para atender ele. Eu falei, atender? Eu não sou médico, não sou. Eu falei, cara, você quer bater um papo? Pô, cara, eu quero bater um papo porque eu estou com umas dúvidas aí. Mandaram, algumas pessoas já falaram que eu preciso tomar um banho com pétalas de rosa, não sei o que. Eu falei, cara, você tem noção do que é isso? Aí ele, é justamente o que eu quero conversar contigo. Aí nós fomos conversar e ele estava me falando que conheceu uma senhora que era espírita, mas que frequentava na casa dela também uma outra senhora que era mãe de santo, né? E as duas falaram que ele estava muito carregado, que ele precisava tomar um banho e tal. Aí ele perguntou o que eu achava disso. Eu falei, primeira coisa, você acredita? Você acredita nisso? Pois é, eu não sei. Eu falei, porque o que acontece? A questão... tem muito mais coisa na natureza do que a gente imagina. Né? A cura de muitos problemas que nós temos, sejam eles enfermidades do corpo como da alma, e eu acredito que a cura esteja no espírito. Eu acredito que a medicina tem um papel fundamental. O Dr. Paulo Frutuoso já veio conversar aqui com a gente, né? A medicina científica tem um papel fundamental, é importantíssima para a gente, mas a cura está no espírito. E eu falei para ele, cara, se você vai tomar um banho, nem gaste seu tempo, não desperdice as pedras na hora. Melhor botar as rosas para enfeitar a tua casa. Se você não acredita, e aí eu fui explicar para ele que eu tinha feito uma cirurgia espiritual no Tupiara, no dente. E eu estava com um problema no joelho seríssimo, eu não conseguia mais subir a escada. Eu me lembro que uma vez eu estava em Caxias tentando subir a escada da estação do trem, agarrado no corrimão, eu não conseguia. Até o funcionário da Supervia me perguntar se eu precisava que alguém me carregasse. Eu falei que não, e tal, eu não conseguia mais subir uma escada, eu estava andando, sabe, no cano, não conseguia, o joelho esquerdo doía muito, e eu resolvi fazer uma cirurgia espiritual no Tupiara. E quando eu me deitei lá na maca, aqui aguardando, a única coisa que eu fazia era estava em prece e pedindo aos espíritos que me fosse dado o que fosse necessário e que fosse do meu merecimento. Se aquela dor no joelho fosse uma necessidade para o meu espírito, uma coisa que eu precisasse tirar alguma lição daquilo, que eu tirasse aquela dor, que eu tirasse aquela lição, que eu aprendesse lição, né? Quem sabe valorizar a saúde, valorizar a minha alimentação, etc. E que se a misericórdia de Deus me permitisse que aquela dor passasse, ok. Bom, resultado, eu estou correndo meia maratona de novo, amanhã eu tenho uma corrida de 10 km para fazer. Esse ano, graças a Deus, vou realizar o sonho de correr a São Silvestre. Essa barriga aqui está enganando um pouco,
Mas até um aluno me ligou comigo, pô, só não tem corpo de quem corre não, mas eu falei, pô, se quiser ir comigo, a gente faz um treino de 15 quilômetros, eu quero ver se tu me acompanha. Não precisa chegar em primeiro, né? Pode chegar em último, que Pois também não tem correu, problema. né? Vai estar lá no currículo, né? Eu estou às portas de fazer 55 anos de idade. O fato de eu estar conseguindo correr frequentemente 12 a 15 quilômetros, para mim é um peso para quem não conseguia subir a escada da estação do trem. Então, aí eu explicando para ele, eu falei, isso é uma questão de fé. Né? Se você acredita que a cura está no espírito, e aí eu falei para ele sabe que eu sou espírito, eu falei, os espíritos, os médicos espirituais, eles só curam quem quer ser curado. É como qualquer, até no nosso dia a dia, né, você vai prestar primeiros socorros, eu fiz um curso de primeiros socorros, se a vítima tiver consciência, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar se ela quer ser ajudada. E se ela disser que não quer que você ajude, você não pode ajudar. O cara pode estar ali se esvaindo em sangue, né? Se ele disser, eu não quero ser ajudado por você porque eu não te conheço, você não tem como ajudar. E é assim, eu falei para ele que a questão da fé, ele falou, mas como é que é isso, cara? Fé? Eu falei, cara, a questão de fé é isso, é você acreditar que a cura está no teu espírito, que a cura, inclusive das enfermidades físicas, estão no espírito, e você abrir as portas para que os espíritos te ajudem. E eles vão te ajudar na medida do teu merecimento e das tuas necessidades, porque muitas vezes a nossa cura está justamente na enfermidade física. A enfermidade física é necessária para que a gente cure algumas coisas que a gente precisa curar, para que a gente aprenda lições. Então, eu me lembro nitidamente que eu estava deitado naquela maca lá e pedindo aos espíritos o seguinte, se não for para parar a dor, pelo menos me ajudem a entender, me ajudem a aproveitar a lição que é ter esse joelho danificado. E, felizmente, eu consegui, sem tomar nenhum remédio, apenas fazendo as preces, tomando água purificada, seguindo o tratamento, e 6 meses depois eu estava correndo a corrida das estações de 10 quilômetros. Eu operei em julho, fiz a cirurgia em julho, em dezembro já estava treinado o suficiente para correr 10 quilômetros. Então, por que a gente fala do poder da fé? A gente às vezes confunde a fé. A fé, a gente tem, essa palavra ela precisa ser muito bem avaliada. Muitas vezes a gente confunde a fé e a resignação com a apatia e a preguiça espiritual. O que eu quero dizer com isso? A gente muitas vezes, diante das dificuldades da vida, a gente meio que desiste de lutar. E a gente ouve muito aquela frase, Deus quer assim, eu não tenho como ir contra. Bom, temos uma polêmica aí. Deus quer assim, eu não tenho como ir contra. Sim, com certeza, nós não podemos ir contra a vontade de Deus. Ok. Mas quem te disse que Deus quer assim? De onde você tirou a ideia que Deus quer que você se enterre vivo? Que você desista de lutar pela sua cura, que você desista de lutar contra a sua depressão, contra os seus problemas psicológicos ou físicos. Quem disse que Deus não quer que você lute? Pode ser que Deus queira sim que você tenha aquela enfermidade, porque aquela enfermidade é uma prova ou uma expiação e é uma oportunidade de aprender. Mas Ele não quer que você fique prostrado e desista de lutar, desista de viver. Com certeza Ele não quer isso. Então, existem muitas pessoas que confundem essa resignação e misturam isso com a fé, né, achando o seguinte, já que Deus quer assim, então eu não vou me movimentar contra. Isso, para mim, é uma atitude de preguiça, é uma atitude de comodismo. Nós temos nossos problemas, nós temos nossas provas, e nós temos que lutar para superar essas provas e lutar para amenizar sim, por que não? E aí entra a questão da fé. Quando você considera essa resignação de aceitar passivamente tudo que te acontece, confundindo isso com fé, eu acho que você está cometendo um erro grave. Porque a gente está num planeta que é uma escola, um planeta de provas e expiações, ele é antes de tudo uma escola. É aqui que a gente está aqui, porque e é uma escola
nível fundamental. Né? É uma escola, nós somos crianças espirituais. Se a gente está nessa escola e não aprende, e se recusa a aprender, e se recusa a lutar para aprender, a gente vai repetir o ano. A gente vai voltar em outra encarnação com a mesma coisa, com os mesmos problemas, com as mesmas provas, com as mesmas dificuldades, porque a gente não está sabendo lutar. E aí, na questão da fé, então, a gente tem esse primeiro aspecto. Eu falei que é essa confusão de resignação com apatia. Não é por aí. No episódio do Evangelho que eu estou me referindo, o pai, ele tinha uma fé muito forte. Quem não tinha fé ali, quem não teve fé foram os apóstolos. O pai tinha fé, o pai entregou a vida do filho, entregou a cura do filho na mão de Jesus. E Jesus curou aquele filho. Como é que está a nossa fé nesse sentido? Será que a gente, quando a gente diz que entrega a Deus, né? Isso aí eu já entreguei a Deus. Entregou a Deus em que sentido? Entregou a Deus porque você quer que Deus resolva o seu problema enquanto você aguarda sentado? Desistiu, né? Pois é, desistiu. E muitas vezes a gente fala essa expressão, a gente diz essa expressão, eu entreguei a Deus, isso eu já entreguei a Deus. Para mim, isso é uma fuga contra a luta. Ou seja, você dizer que entregou a Deus e por conta disso não precisa mais lutar, é simplesmente passar para Deus uma tarefa que é sua. Nós temos sim que entregar a Deus, mas entregar a Deus a nossa força, pedir a Deus, né, que nós tenhamos força para aceitar a vontade de Deus, aceitar lutando. Isso é uma fé sincera. Quando você acredita que Deus está no comando. É outra frase que se fala, na verdade, Deus está no controle. Deus está no comando. Sim, está no comando. Mas assim como o comandante do navio está no comando, os marinheiros têm que trabalhar. Ou os marinheiros sentam e ficam aguardando o comandante resolver todos os problemas com o navio. Está numa tempestade, o comandante está no comando. O capitão está no comando. E aí eu como um marujo, sento e fico esperando a tempestade passar e o capitão e o comandante lá fazer um milagre, tirar o navio daquela situação sozinho. Tem que fazer por onde? Sim, nós temos que fazer por onde. Então, assim como no navio o comandante está no comando, por isso que ele é o comandante, os marinheiros também têm que trabalhar. Se Deus está no comando, nós somos os marinheiros. A gente não vai trabalhar? Que fé é essa? Isso para mim não é fé, isso para mim é preguiça. Acomodação, a palavra é essa, perfeita, acomodação. Você está acomodado, deixa Deus resolver, enquanto isso eu sento aqui e fico esperando. Deito na rede e fico aguardando Deus resolver os meus problemas. É o famoso, aquelas pessoas que se eximem de tomar decisões, que se eximem das responsabilidades, e falar, você que sabe, faz aí o que você quiser, você que sabe. Olha, faça aí o que você quiser, você que sabe, é a mesma coisa que dizer o seguinte, faz aí, se der errado, a culpa é sua. Foi você que fez, ou seja, eu estou com essa atitude, eu estou me eximindo de qualquer responsabilidade quanto aos destinos do que vai acontecer. Então eu digo ali, olha, então tá bom, você que sabe, faz aí o que você quiser, aí eu sento, fico só aguardando, aí vai dar errado, e eu vou estar vendo, você não quis fazer desse jeito, isso é falta de responsabilidade, é se eximir da responsabilidade. Então a nossa fé, ela tem que ser também responsável. Nós temos que saber que tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos tem consequências, né? Aquela história de que a plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a nossa fé, ela precisa ser ativa. Outra confusão que se faz com a palavra fé, que está citado aqui também no Evangelho, a gente confunde a fé, porque tem fé, a gente tem atitudes temerárias, ou seja, eu tenho fé em Deus, então eu vou me jogar aqui nesse precipício aqui para cair
lá na água porque eu tenho. Isso não é fé. Isso é atitude temerária. Porque você confiar que você pode se expor a qualquer perigo, muitas vezes desnecessariamente, que você tem fé, Deus vai me proteger. Então, por causa disso, eu vou atravessar a Avenida Brasil com os olhos vendados, porque se Deus está no comando, Ele não vai deixar eu ser atropelado. Isso é uma confusão. A gente confunde muito. É uma palavra tão pequenininha, mas ela é tão... há tanta confusão em relação a isso. Vocês concordam que muita gente acha que fé outro caminho errado da fé é o fanatismo. Esse talvez seja um dos mais perigosos. Quando você imagina assim, aquele sujeito que se veste de bomba, ele vira uma bomba ambulante e resolve explodir uma praça ou entrar dentro de um McDonald's da vida lotado, explodir aquilo ali, ou entrar num show e se explodir e matar centenas de pessoas ali, um terrorista. Né? Ele tem fé? Vocês acham que aquilo ali é fé? Ele tem fé, não tem? Na verdade, a fé dele é uma fé deturpada, porque ela não é consequência de se acreditar em Deus, ela é uma consequência de fanatismo, de uma lavagem cerebral. Botaram na cabeça dele, né? Nele, desde que ele era uma criança. Então você pega uma criança com 5, 6 anos e começa a fazer uma lavagem cerebral nessa criança, aquilo não é fé. Aquilo é fanatismo. Porque a verdadeira fé, ela é baseada em quê? No amor. No amor e no conhecimento. Jesus não disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Como é que você tem fé? O que te traz a fé? O que te traz a confiança de continuar vivendo, mesmo quando parece que o mundo está todo errado? É fé. Vamos pensar aqui, nós temos um país que está passando por um problema econômico gravíssimo. Muito desemprego, déficit público assustador, corrupção, né? Parece que não para de se revelar cada vez mais, e aí a gente fica pensando assim, a gente que tem pouca fé, está tudo errado nesse país. Esse país não tem mais jeito, né? Só se acabar com o Brasil e começar tudo de novo. Eu mesmo já falei isso às vezes, no momento de irritação, eu falo, esse país tem que acabar e começar tudo de novo. Mas pensando com fé, né, e numa fé mesmo religiosa, você acha que está tudo errado no Brasil? Não, está tudo certo. Está tudo certo. Ah, mas tem corrupção. Ah, mas o déficit público. Ah, mas tem não sei quantos milhões de desempregados. Está tudo certo. Nós estamos passando por uma fase. Estamos em obras, né? Estamos em obras. Exatamente, nós estamos em obra. A obra da nossa casa tem poeira, tem terra, tem tijolo espalhado, tem, né, uma sujeirada, cheiro de tinta, cheiro de não sei o quê. Tem rato. Todo mundo que já fez uma obra em casa sabe o caos que é. Um simples banheiro que você resolva reformar na sua casa, a casa toda fica um caos, não é isso? Mas aquilo é necessário. Nós estamos passando por uma coisa que é necessária. Passamos por uma eleição onde os ódios se acirraram, parente brigou com parente, marido brigou com mulher, amigo brigou com amigo, porque é Bolsonaro, porque é Haddad, porque é isso, porque é aquilo. As pessoas brigaram, continuam brigando, porque eu não sei se acontece com vocês, mas nos grupos que eu tenho no WhatsApp, um querendo justificar. Está vendo aí, olha, botou o juiz, viu como é que ele é bom? Botou o juiz como ministro. Está vendo aí, ó, botou não sei quem que já foi preso, não sei aonde. Tá vendo? Continua a briga. Viu? Eu não falei que o juiz era safado? O juiz era parcial, tá vendo? Gente, essa confusão precisa acabar. E aí, qual é o papel da fé que nós temos nesse momento? Você acha que uma pessoa que tem uma fé robusta, uma fé concreta, uma fé enraizada em si, qual é o papel dessa pessoa nesse momento? É não responder, é não passar Além de não responder, é passar para as pessoas o seguinte:
nós precisamos trabalhar pelo nosso país. Não adianta achar que o Bolsonaro é o Capitão América, que ele vai resolver os... É igual aquele negócio do comandante. O marinheiro senta, vai dormir, porque o comandante está resolvendo o problema. Ele é apenas o comandante do país. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta esperar o Bolsonaro, o Haddad, o Lula, nem a Madre Teresa de Calcutá, porque ninguém vai resolver. Ninguém vai resolver. Então, onde é que entra? Até porque nós não fizemos nossa parte antes, né? Aí agora quer aproveitar para reclamar. Exatamente. Será que esse problema todo que o país está, qual é a nossa parte de culpa? Nossa parte de culpa é comprar no camelô um produto que custa R$50 no mercado e pagar 5 no camelô. Exatamente. Comprar produto roubado no trem, Dá um trocado para o... andar pelo acostamento que está com pressa. Essa é a nossa parte, essa confusão. Calçada, Exatamente. Sentar parar o carro na vaga do idoso. na rua, no chão. Pois é. Jogar Então, lixo. então, o que a fé vai nos trazer? O esclarecimento, ele, e a fé esclarecida, a fé raciocinada, como Kardec sempre defendeu, ele ensina que onde tudo parece que está errado, tudo tem uma justificativa. E nada acontece por acaso. Se nós estamos no meio do caos, vamos procurar qual foi a nossa participação na provocação desse caos. E vamos tentar mudar o que nos cabe. Isso é fé. Porque é um esclarecimento que me diz o seguinte: essa sala aqui, ela está arrumada, não está? Está limpa, né? Está tudo organizado aqui, as pessoas estão sentadas e tal. Se a gente começar aqui, cara, um puxar a cadeira para lá, o outro puxar a cadeira para cá, o outro abre uma bala, começa a chupar e joga o papel no chão. Daqui a meia hora isso aqui está um caos. Daqui a meia hora, uma pequena sala aqui, de alguns metros quadrados, vai estar um caos. E aí cada um começa, como ela falou, um começa a bater papo, o outro atende o celular, o outro fica vendo joguinho, fazendo barulhinho e tal. Ou seja, não respeitando uns aos outros. E aí é o caos. Então, esse aspecto, voltando lá no terrorista. O terrorista, ele foi ensinado, ele foi doutrinado, fizeram uma lavagem cerebral, ele tem uma fé que nele é sincera. Aquele sujeito, ele acredita piamente, tanto que ele não se incomoda de morrer, ele vai feliz, inclusive, para aquela missão, porque ele tem uma fé que é sincera. É errado? Claro que é errado. Em lugar nenhum, Deus vai querer que um filho dele se exploda uma loja, exploda um supermercado com um monte de gente dentro. Claro que Deus não quer aquilo, mas aquele sujeito ali, no fundo, ele é uma vítima de uma doutrinação, ele é uma vítima de uma lavagem cerebral. Então, a fé mais saudável é a fé que vem do esclarecimento. Nós precisamos desenvolver a nossa fé como? Estudando. É assim que se desenvolve uma fé concreta. É assim que se desenvolve uma fé em que você consegue viver de forma serena diante dos piores problemas que você pode lidar. Você passa por momentos em que você, a vontade que você tem. Ontem eu passei por isso, quase que eu agredi o funcionário lá do Carrefour, eu fiquei irritado. Bom, não veio ao caso, mas eu me apurrinhei ontem no Carrefour, me endureci seriamente ontem, e saí dali e tal. Aí depois eu cheguei em casa, quando eu deitei, eu fiquei pensando, cara, o que adianta? Perguntando para mim, o que adianta você acordar todo dia às 5h10 da manhã e pegar o Kardec para ler todo dia, antes de sair de casa, como eu faço? Eu sou, assim, nesse sentido, eu sou meio matemático, eu tenho que ler no mínimo 5 páginas por dia do Kardec. Eu estou na Gênesis agora. Eu leio, vou lá na Gênesis, depois volto para o Livro dos Espíritos, começo, eu fico assim, né? Até eu desencarnar, pretendo fazer isso. Estou lá na Gênesis. Depois tem obras póstumas. Aí eu me perguntando, o que adianta você ficar lendo Kardec todo dia de manhã? Você acorda 20 minutos mais cedo do que você precisava para poder ler o Kardec todo dia, e você dizer os desaforos que você disse para o vendedor do Carrefour. Aí eu fui deitar e fiquei pensando, das duas uma. Ou eu estou perdendo 20 minutos de sono, é melhor dormir até mais tarde,
e não precisar ler, ou eu preciso usar o que eu estou lendo. Eu acho que você encontra o vendedor aqui dentro da sala assistindo. Olha, eu vou te ser bem sincero, eu não digo que eu iria apertar a mão dele não, mas eu ia procurar não olhar para ele para não baixar a minha vibração. Eu não sou santo, ainda estou lá no pleito. Eu peço a Deus que eu não veja mais ele nessa encarnação. Eu tenho uma oportunidade de me reconciliar com ele no futuro, porque eu fui realmente lesado, inclusive já acionei o advogado para colocar na justiça. Mas não adianta. Onde a minha fé está fraca. Por quê? Porque aquele momento ali era o seguinte, olha só, eu fui enganado, realmente fui lesado, tanto que o advogado já pegou a minha documentação ontem mesmo para colocar. Eu fui lesado e tal. Ok. Mas e a minha fé? Isso é um problema desse tamanho. Isso é um tropeço na minha vida. Foi um teste. É um tropeço. Foi um teste no qual eu não passei. Eu tive um bate-boca com o sujeito. Xinguei ele de algumas coisas que eu não gostaria de ouvir para mim. E o que acontece? É uma fé. Aí eu vi o seguinte: a minha fé está doente. A minha fé não está legal. Preciso estudar um pouquinho mais. Eu preciso aprender um pouquinho mais. Porque a minha fé ela está um negócio meio que. Como é que eu vou dizer? Mas não é. Caos, ela está num roda-moinho. Porque eu encaro com serenidade o desencarne do meu filho. Encaro com serenidade, sei que meu filho está apenas há alguns anos de se reencontrar comigo, sei que nós somos espíritos eternos e que isso não me tirou o equilíbrio. Aí uma simples televisão vendida com defeito me fez agir como um selvagem ontem dentro do supermercado. E aí eu fico pensando, essa minha fé está meio esquisita, tá? A minha fé está num momento, ela precisa se estabelecer. Porque se eu consigo ter fé para aceitar a partida do meu filho e viver em harmonia em relação a isso, e não consigo me controlar com um problema que eu tive num supermercado, não consigo manter minha serenidade, então eu tenho que acordar, em vez de 5 e 10, eu tenho que acordar 10 para as 5 para ler um pouco mais. Porque além de ler, eu vou ter que fazer uma prece um pouco mais elaborada para pedir o seguinte: olha só, se hoje alguém me enganar no posto de gasolina, me dê serenidade. Se eu perceber que o cara fraudou a gasolina que ele botou no meu carro, também aconteceu isso outro dia, me dê serenidade para apenas falar para o cara o seguinte: por favor, qual é a quantidade que eu paguei? Você está dizendo que botou 50 litros no meu carro, nem mexeu o ponteirinho aqui. Vamos tentar resolver isso de forma... Estou falando assim porque, na verdade, é assim. Eu tenho visto, por exemplo, a situação do país, eu tenho tentado encarar isso com o olhar da fé. Talvez nós aqui, os mais velhos aqui da sala, não vejamos um país melhor, mas talvez essas crianças aqui já vivam um país um pouco melhor, já vivam. E eu acredito nisso, eu acredito nessa possibilidade. Eu não estou idolatrando o governante nenhum, mas eu acho assim, que a população já deu uma amostra de que é o seguinte: a gente não quer mais corrupção. Isso nós mostramos. Pode ser que tenhamos feito uma escolha errada. Vamos torcer para que não, e vamos ajudar para que não. Mas eu acho que a população brasileira já conseguiu dar um recado para os políticos, que é o seguinte: nós não queremos mais os mesmos corruptos. Pelo menos vamos trocar de gente para ver o que dá. Então isso me dá um otimismo. Trocai e vigiai. Trocar e vigiar. Boa. Trocar e vigiar. Vamos vigiar. Então, vamos lá. Aquele sujeito, o terrorista, ele tem uma fé que é sincera, mas ela não é uma fé esclarecida. Aí nós tentamos nos esclarecer, tentamos ver, tentamos praticar a pergunta 625, qual é o modelo. A pergunta é enorme e a resposta é uma palavra: Jesus. Qual seria o nosso modelo guia? Jesus.
cada ato da nossa vida, vamos imaginar assim, eu vou discutir agora com o vendedor. Eu tenho que pensar o seguinte, vamos imaginar que Jesus esteja quietinho, sentado numa cadeira ali me olhando. Só sentadinho, que nem a Nelma está ali no cantinho, só ali assim me olhando, vamos ver como é que esse cara, o que ele vai fazer agora. Eu começo a esbravejar com o sujeito lá, agir igual um selvagem, e aí depois eu olho para Jesus e ele olha para mim assim. Não era isso, né, rapaz? Não era Tem isso. gente que ainda para Jesus, me dê paciência, ainda pede paciência para Jesus. Hoje eu tenho pedido isso, eu tenho pedido assim, só assim, dá um estalo, quando eu for começar a agir igual um selvagem, só estala no meu dedo assim, opa, peraí, opa. Vamos. Mas hoje em dia, por muito menos do que isso, matam. Pois é, as pessoas se matam, as pessoas se agridem. Muito menos. Pois é. Mas Jesus também não perdeu a paciência lá, com os carinhas lá no templo? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aquela cena dele perder a paciência ali, eu acho que ela é uma das interpolações da Bíblia. Isso é uma opinião minha. Eu acho que ali, as pessoas que adulteraram os textos sagrados em proveito próprio, isso é Marco Brito, isso é uma opinião minha. Uma das coisas que alteraram na Bíblia foi essa parte aí. Por quê? Porque essa passagem da Bíblia, ela é muito utilizada por aquelas pessoas que têm o interesse de ser autoritário, né? Os sacerdotes que são as palmatórias do mundo, eu acho que eles se defendem muito, se Jesus se irritou, então eu posso chegar e também dizer que você vai para o inferno, que não sei o quê. Eu acredito, agora é uma opinião minha. Eu acredito que Jesus tenha chegado ali de uma forma muito mais branda e não dando de correia nas pessoas ali. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso, agredindo alguém, fisicamente. Eu acredito que ele tenha chegado e eu acredito até que ele tenha dado uma enorme bronca ali no pessoal. Olha, está errado, não sei o que e tal, mas do jeito que eu aprendi numa escola católica que eu estudei, né? Eu estudei no colégio de padre, eu aprendi que Jesus chegou ali quebrando tudo, derrubando o tabuleiro, dando chicotada nas pessoas. Quem consegue imaginar Jesus fazendo isso? Eu não consigo imaginar. Vamos pensar num espírito assim, mais próximo de nós. O Nelson Mandela, que é um sujeito que eu considero uma referência. Você consegue ver o Nelson Mandela chegando em qualquer lugar que seja arrebentando tudo, batendo nas pessoas? Imagina Jesus. Imagina Jesus. E aí, eu toquei no nome do Nelson Mandela, porque na fé, quando a gente fala de fé também é praticar o que se prega. Fé é praticar o que se prega. Então, porque quando você acredita naquilo que você prega, você pratica. O que eu quero dizer com isso? Mandela ficou 27 anos preso, numa cela de 9 metros quadrados. 9 metros quadrados é isso aqui. Esse quadrado aqui. Ele ficou 27 anos dentro de um quadrado desse aqui, saindo raras vezes desse espaço. Você imagina o que é ficar 27 anos? Você imagina você ficar 27 anos dentro de casa. Agora você imagina você dentro de um quadrado que certamente não tinha televisão, não tinha poltrona para ele, era totalmente desconfortável. O que foi que o Mandela fez quando ele foi libertado? Ele saiu fazendo dedinho no meio pro carcereiro, né? Gritando, chupa carcereiro, agora estou livre. Ele saiu, não. Uma das primeiras atitudes dele foi chamar o carcereiro que tomava conta dele, que humilhava ele, para trabalhar com ele. Ele praticou o que pregou, porque a fé dele é muito forte. A fé dele é muito forte. Eu nem sei qual é a religião do Mandela, sinceramente eu não sei nem se ele era ateu, não. Eu confesso que eu não sei. Mas a fé que eu estou dizendo é o seguinte, aquilo em que ele acreditava era muito forte nele, que fez ele praticar o que pregou. Isso é uma fé. Então, um aspecto da fé é esse. Quando a sua fé está devidamente enraizada em você, você pratica o que você prega. Por que eu digo que a minha está com problema? Porque ontem eu não pratiquei o que eu prego. Porque se eu chego numa casa espírita
e digo que a gente deve perdoar. Não sei o quê, tá. E aí eu vou no Carrefour, o cara arruma um problema para mim, eu ajo igual a minha fé, do Marco ainda não está. Ela está em construção, ela está, né, ela está meio... Mas nós somos espíritos imperfeitos. Sim, somos. O senhor também é perfeito. Com Se o senhor certeza. fosse perfeito, o senhor não estava aqui. Estava lá em cima. Exatamente. Não, no umbral ele não estava. Até o Mandela deve passar 27 anos numa cela para se evoluir mais, que foi uma aprovação para ele, ter que passar esses 27 anos, não foi à toa, né? E ele ensinou ao mundo o seguinte: pratique o que você prega. Uma vez um aluno me perguntou qual era a minha religião. E aí, para não causar polêmica na sala, eu falei o seguinte: eu acredito em Deus, mas eu acredito principalmente nas pessoas que praticam o que pregam. Então, eu vou te dar 5 exemplos de pessoas de religiões diferentes para as quais eu me curvo. Aí comecei. Martin Luther King era o quê? Ele era protestante. Se fosse brasileiro, se chamava de evangélico, né? Acredito nesse cara, que ele praticou o que pregou. Ele lutou contra o racismo e ele não era racista. E ele pregou a paz e ele era pacífico. Então, eu acredito nesse. Protestante. Chico Xavier, espírita, praticou o que pregou. Por quê? Porque a fé dele era sincera. Então ele acreditava em tudo que ele deixou para a gente, tudo que ele deu do Kardec, e praticou, né, de forma impecável. Espírito. Madre Teresa de Calcutá, católica, praticou o que pregou, não praticou? Fé extremamente robusta. Por quê? Porque tudo que ela pregava, ela praticava. Era a primeira a praticar. Né? Aí Gandhi era hindu, praticou o que pregou, fez a independência da Índia sem dar um tiro. Então ele praticou o que pregou. Então a gente precisa. Aí o quinto eu falo, e o quinto? Eu falei, quer ver uma pessoa que é sincera, que pratica o que prega? Fernandinho Beiramar. Aí esse cara, você pode acusar o Fernandinho Beiramar de tudo o que você quiser, menos de ser incoerente. Já pararam para pensar que ele pratica o que ele prega? Ele pratica o que ele prega. Aí eu coloco ele. Você quer praticar o que o Fernandinho pratica, ou você gostaria de praticar o que o Martin Luther King e o Gandhi e Madre Teresa praticaram? A escolha é sua. Agora, seja coerente. Se você não pratica, então ele tem a fé dele, do Fernandinho, é bem enraizada. É deturpada, é errado o que ele faz? Ok, é errado. Mas ele acredita no que ele prega, que ele pratica. Então a gente precisa praticar o que a gente prega. E aí vem um aspecto interessante da fé. Porque a fé, quando ela vai, à medida que ela vai se robustecendo na gente, a gente vai cada vez mais praticando o que realmente a gente aprende. Porque a gente aprende muita coisa legal estudando Kardec, estudando a Bíblia, o Evangelho, a gente aprende coisas maravilhosas. Mas entre aprender e praticar, vai uma distância. E essa distância ela é encurtada na medida em que a nossa fé cresce. Porque aí passa a ser uma pessoa que tem uma fé sincera, ela passa a agir no bem de uma forma tão natural que ela nem percebe. Você, quando escova os dentes, você precisa raciocinar, olha só, agora eu tenho que botar um alarme para não esquecer de escovar o dente. Eu, quando para não esquecer de fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu ponho alarme no relógio, eu ponho alarme no celular. Eu preciso botar alarme para escovar os dentes? Não. Porque isso é uma coisa tão natural na minha vida, certo? Eu preciso raciocinar, por exemplo, para olhar para atravessar a rua. Não, vou atravessar a rua, então, peraí, vamos lá, manual para atravessar a rua. Primeiro eu paro, depois eu olho para um lado. Isso é natural. Quando fazer o bem ao próximo for tão natural quanto olhar para os lados para atravessar a rua, escovar os dentes, aí a gente pode dizer que a gente evoluiu. Então, mas a fé nos ajuda nisso. A fé ela é causa e um pouco consequência disso, porque você vai começando a ver o seguinte: é causa por quê? Porque
na medida em que você vai adquirindo fé, você vai vendo o seguinte: realmente eu tenho que praticar. Se eu frequento uma casa espírita, se eu frequento uma igreja evangélica, um centro de umbanda, uma igreja católica, e ali me ensinam que fazer o bem é que é o certo, eu preciso fazer o bem. Senão não está adiantando nada eu frequentar o meu templo religioso. Não está adiantando nada. E ela acaba sendo consequência também, por quê? Porque você, quando vê que quanto melhor você anda, melhor você fica, aquilo vai se enraizando em você. Você acha, por exemplo, que Madre Teresa de Calcutá era um esforço muito grande para ela acordar às 5 da manhã para limpar vômito dos doentes, limpar aquilo tudo, né? O cocô lá que os doentes faziam? Para aquilo era um esforço para ela. Talvez fosse um esforço físico, com certeza, mas era um esforço para ela. Será que ela pensava assim: caramba, poxa, hoje eu limpei vômito de 8 doentes, meu Deus, não aguento mais ver vômito na minha vida. Para ela aquilo era uma coisa tão natural quanto para nós é escovar o dente. Quanto para nós é beber um copo d'água quando está calor. É uma coisa absolutamente natural. Para ela era absolutamente natural. Vocês acham que para o Nelson Mandela, ele precisava raciocinar quando ele não fazia distinção entre o sujeito ser branco ou negro? Ele, não, eu não posso ser. Isso para ele era absolutamente natural. Para o Gandhi era um esforço muito grande ele ser pacífico, ele não revidar as agressões que ele sofria. Para ele aquilo era natural. Porque a fé dessas pessoas, ela é tão enraizada que o bem para elas é como respirar. Entendeu? Se Madre Teresa de Calcutá tratava de 20 doentes no mesmo dia, limpava as sujeiras de 20 doentes, ela não precisava de aplauso para aquilo. Talvez a gente, se fizesse 10% do que ela fez, ainda ficasse aqui: pô, o pessoal não vai nem me elogiar um pouquinho, poxa, né? Cheguei cedo aqui, dediquei o meu domingo hoje aqui ao Lar dos Idosos, vim aqui, toquei violão, cantei para os idosos aqui, pô, ninguém vai nem me dar um tapinha na cara, cara, garantido que eu vou cair no céu. Deus não pode. Oi? Deus não pode. Pois é, mas a gente ainda não percebeu isso. Porque no fundo, quando a gente pratica algum ato bom, que já é muito legal, porque só de você tentar praticar já um ato bom já é um bom sinal. Mas no fundo a gente fica esperando. Não tem aquele negócio de doar, mas deixar a mão aparecer um pouquinho para ter que. É isso, porque ainda não é natural para a gente fazer o bem. Porque a nossa fé ainda não está totalmente consolidada. Porque na hora em que for absolutamente natural fazer o bem, aquilo vai ser igual a respirar, igual a escovar o dente, igual a olhar para atravessar a rua. É natural. É algo que você não precisa raciocinar. E aí isso é uma consequência de uma fé, porque quando nós realmente entendemos que somos irmãos, quando nós realmente que nós já entendemos na teoria a gente já entendeu, isso é um fato, nós já sabemos que somos irmãos, nós já sabemos que somos espíritos eternos, isso na teoria, tudo isso a gente já entendeu. A gente precisa fazer o quê? Praticar isso. E isso precisa ser o quê? Praticado diariamente até que se torne uma coisa tão natural quanto respirar. Se não me engano, eu não me lembro qual foi o filósofo, se foi Aristóteles, eu não me lembro qual foi o filósofo, não vou nem dizer o nome, que disse que todas as nossas virtudes, ou se foi Emmanuel, agora já estou perdido, mas que todas as nossas virtudes hoje, no passado, eram apenas hábitos. Então, vamos supor que você tenha o hábito de todo domingo ir para um orfanato, para uma lar de idosos, né, para uma casa um manicômio, o que quer que seja. Então todo domingo você resolve fazer aquilo. E você faz aquilo com esforço. Você pensa, dá até aquela preguiça: não, mas eu tenho que ir, tenho um compromisso, eu vou lá, eu tenho que ir. Aquilo é um hábito. Quando aquilo se enraizar em você, aquilo vai passar a ser uma virtude, porque aí você já vai achar que é tão natural ir dedicar o seu domingo ao Lar dos Idosos, quanto é natural beber água quando você está com sede. Você pede aplauso: olha, eu vou beber água aqui agora, você tem que me aplaudir, porque eu estou cuidando da minha saúde, dos meus rins. Mas, Marcos, Vou pedir para alguém me aplaudir porque eu fiz isso.
Marco, acho que o mais legal da fé raciocinada é isso aí, né? Que a gente compreende a nossa situação, né? Ainda imperfeita, e sabemos que vamos cair. Mas, né, esse entendimento faz com que nós levantemos e continuemos a nossa caminhada. Acho que isso é muito importante, acho que é a partir daí que nós começamos, né, a ter entender essa espiritualidade. Exatamente, você falou bem, a questão de cair, né? A gente vai cair. Só que uma fé que já está se robustecendo, ela faz a gente rir dos nossos erros. O Jorge Amado falou uma vez, né, que depois de uma das vantagens de se ficar velho é que você começa a rir diante dos problemas. Então o sorriso do problema, você começa a perceber que o problema sorri para você também. Porque na verdade é isso. Nós cometemos os nossos erros e ficamos às vezes, né, chateados e tal. Rir no sentido, não é rir porque a gente acha engraçado fazer besteira, mas é rir no sentido seguinte: caramba, eu que me achava o máximo, olha só o que eu sou, né? Eu que me achava o rei da cocada preta, olha a lambança que eu acabei de fazer. Então você começa a ver, e aí você vai desenvolvendo uma humildade também, que não porque ser humilde não é ser simplório. Eu sou burro, eu não sei fazer nada, porque eu sou isso, porque eu sou feio, porque eu não sei o que. Não, isso é ser simplório. Humildade é você saber o seguinte: eu estou no mesmo patamar que todos aqui, cometo erros igual a todos e preciso me livrar desses erros. Mas me livrar desses erros não me transforma numa pessoa mais importante do que as outras. Assim, isso tudo é consequência de uma fé enraizada, de uma fé devidamente colocada na sua circulação espiritual, não na circulação sanguínea. Você trabalhar e você ver que é natural fazer o bem. Eu não preciso mais, ao atravessar um cego, né, ajudar um cego a atravessar a rua, eu não preciso mais ficar pensando: nossa, como eu sou legal. Eu atravessei, ajudei o ceguinho a atravessar a rua, evitei que ele fosse atropelado. Ou eu ajudei o idoso a carregar um peso. Eu fui ali, vi aquela senhora com uma bolsa pesada, eu fui ali e carreguei para ela até a porta da casa dela. Isso é legal de fazer a gente não deve se culpar também de pensar assim. Mas quando a gente realmente, o bem estiver entranhado na gente, carregar a bolsa para o idoso, atravessar o cego a rua, cuidar do animalzinho que está doente no meio da rua, isso vai ser uma coisa tão absolutamente natural que você nem percebe. E aí você vai até se estranhar, né? Você vai até estranhar quando alguém vier te elogiar por uma coisa que você acha absolutamente... Você está me elogiando só porque eu atravessei um cego, ou porque tem outra forma de agir? Eu tinha outra opção. Aí você vê que você não tem outra opção. Quando você vê que não há outra opção a não ser fazer o bem, a tua fé está enraizada. Porque quando você atravessa, ajuda o cego a atravessar a rua, alguém vem te dar os parabéns e você agradece os parabéns, aí o bem para você ainda é um esforço. Quando você ajuda o cego a atravessar a rua e alguém vem te dar os parabéns, você olha para a pessoa e você está me dando os parabéns por quê? Né? É a mesma coisa que minha mulher me dá os parabéns porque eu escovei os dentes. Nossa, parabéns, você escovou os dentes. Aí eu vou olhar para a cara dela e falo: está me dando os parabéns. Eu fiz algo absolutamente natural. Eu não preciso de parabéns para escovar o dente. Eu não preciso, da mesma forma que eu não preciso, que quando eu estiver mais evoluído, eu não vou precisar de parabéns por ser uma Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho certeza absoluta que a Madre Teresa de Calcutá, se alguém fosse dizer para ela: a senhora está de parabéns pela vida que a senhora teve, né? A senhora cuidou, né, dos pobres, cuidou dos doentes, a vida inteira, ela vai olhar para você e vai perguntar para você o seguinte: eu tinha outra opção? Tinha como ser diferente? Não dedicar minha vida ao próximo? Porque para ela aquilo é natural. Quando o Gandhi foi esbofeteado pelo soldado, lá o inglês, e o cara foi perguntar ele se ele perdoava o soldado, ele disse que eu não tenho nada para perdoar. Porque para ele não se sentiu ofendido por ter levado um tapa na cara do policial, porque acha que ele estava andando na calçada que era para o pobre, para o rico, sei lá, porque ele estava andando na calçada que não era para ele estar andando. E o policial deu uma bofetada na cara dele, aí foram perguntar a ele, ele não se ofende, aquilo para ele é uma coisa tão irrisória. Ele deu outro lado, né? Sim.
Dar o outro lado é simplesmente mostrar o outro lado da história só. Você me bateu, mas a outra alternativa que tem é o seguinte, é não bater em você. Esse é o verdadeiro sentido de outro lado da face. Exatamente. A gente não entende. Eu vi, se não me engano, foi aqui mesmo. Alguém falou aqui, alguém falou que me deu essa ideia de que dar o outro lado não é que o cara te bate, você agora bate aqui. Não, não é isso. É você mostrar um outro lado de como agir. Você bateu e você diz, olha, você me bateu, mas eu vou te mostrar uma outra coisa, eu não vou te bater. Isso não é legal. Para uma pessoa que está evoluída, em que a fé já está devidamente concretizada, não revidar uma agressão também é uma coisa. Ele vai estranhar, assim, cara, você ainda revida agressões? Você ainda tem ódio? Você ainda tem rancor? Porque para ele essas coisas estão no passado. Vamos, por exemplo, pensar aqui, nós seres humanos já fomos canibais em alguma outra encarnação, a gente já comeu carne humana. Hoje a gente olha para isso e vê o seguinte, como é que pode comer carne humana? Sim, fica indignado. A gente vai chegar um tempo em que a gente vai pensar o seguinte, caramba, eu comia frango, eu comia bife na hora da refeição, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá por quê? A gente vai ver que há outros caminhos. Então, só para a gente concluir, eu acho assim, uma opinião minha, que eu acho que a fé devidamente enraizada em nós, faz com que nós encaremos as atitudes mais nobres como algo absolutamente normal, como algo em que não há outra alternativa. Não há, para a Madre Teresa, não havia outro meio de vida que não fosse limpar o vômito, limpar aqueles doentes, cuidar deles, dar o remédio, tudo. Não havia outra. Ela não via assim, puxa, eu podia, né, parar com isso aqui, curtir minha vida, né, e viajar, passear. Viver dos louros. Né? Ou então colher os louros. Não, com certeza da palestra. Ela deve estar trabalhando, e isso, a fé dela é tão enraizada nela, que isso é um verdadeiro prazer dela, e ela nem percebe que isso para ela é um prazer. Ela nem percebe. Né? Você, quando bebe um copo d'água com sede, e te dá aquele alívio no corpo, você não fica pensando, caramba, aquele copo d'água, puxa, que legal. E ainda não agrada a todos, né? As pessoas, ela é uma, né? Que não agrada a todos. Não agradou a todos. Existem alguns. Certeza, se Jesus não agradou, coitadinha da Mãe Teresa. Então, então a gente precisa ver o seguinte: olha o semblante dessas pessoas, né, e com certeza cada um de nós aqui conhece pessoas que são novas, né, pessoas que você vê que, pô, esse cara é um exemplo para mim. Eu preciso, né, em todos os sentidos, um exemplo em termos de humildade, outro em termos de altruísmo. A gente olha para essas pessoas assim, já dá para ir se mirando e vendo que quanto mais humilde o cara é, mais natural é para ele ser humilde. Ele não é aquele humilde que faz discurso. Ele é simplesmente, a fé nos faz encarar o bem como algo tão natural quanto respirar. Então pensa nisso. O dia que a gente não precisar mais de aplauso para fazer o que é certo, não é mérito. Não é mérito você, no trabalho, você chega a ser pontual, assíduo, não sei o que, isso é mérito. Isso é obrigação. Concorda? Você precisa ser aplaudido pelo seu chefe quando você chega na hora de trabalho. O seu chefe está parabéns, meu filho, você chegou às 10 horas, que era o seu horário de trabalho. A não ser que o cara chega todo dia atrasado, um dia ele chega assim, na hora ele merece aplauso. Com certeza, mas é um incentivo. Se o sujeito é impontual e aquele dia chegou na hora, a pessoa, pô, cara, está evoluindo, gostei de ver, agora pô, chegou na hora, hoje 365 dias do ano, chegou 3 dias na hora. Eu não acho nem o fato de a pessoa receber o aplauso. O pior é a pessoa esperar o aplauso. Esperar o aplauso. Isso é que é o pior, né? E o pior ainda é ficar triste porque não teve aplauso. Eu fiz ali, eu ajudei o Sérgio a atravessar a rua, depois falou, pô, caraca, ninguém viu. Ninguém nem veio fazer um selfie comigo. Pô, ninguém viu. Gastei 10 segundos da minha vida para atravessar a rua, ajudar o cara a atravessar a rua. Ninguém veio aqui tirar um selfie, pedir um autógrafo. Então é isso. Então, só finalizando é isso. Vamos tentar
praticar essa fé, né, e tentar ver o que a gente hoje faz que está certo, que para nós já não é mais um esforço. Isso é o que a gente realmente evoluiu. Eu já posso dizer que eu evoluí porque para mim não é esforço escovar o dente. Já é uma evolução. Porque quando eu era pequeno, minha mãe tinha que mandar eu escovar o dente. E eu ainda queria um presente. Pô, mas escovei o dente, o que você vai me dar de presente hoje? Eu tomei banho, escovei os dentes e arrumei a minha roupa. Minha mãe olhava para mim e disse, fez mais do que a sua obrigação. Né? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Bom sábado.